Oi, gente, estamos aqui no podcast Mulher Decor, com a doutora Marise Cade, médica. É um quadro que foi criado para homenagear o mês da mulher, que é o mês de março. Então foram escolhidas 4 mulheres atuantes, empresárias, profissionais liberais. E a primeira delas é a doutora Marise Cade. Vamos saber um pouquinho da vida de doutora Marise. Nossa, eu me sinto muito feliz e honrada com o convite. Existe uma amizade grande entre nós, mas eu sei que deve ter sido difícil você escolher pessoas pela quantidade de pessoas que você conhece e amigos que você tem, mas enfim, Pepitas Raras é uma honra para mim que eu seja considerada por você uma pepita rara. Muito, muito obrigada, Céu. Mulheres que valem ouro, né? E realmente a nossa amizade é antiga, fomos colegas de colégio, né, no Sofia Costa Pinto, e a amizade seguiu, porque as filhas, coincidentemente, depois Isso. foram colegas Nos reaproximaram elas, nos né? reaproximaram. É, E a amizade persiste até hoje, de todas isso, as gerações aí. isso É uma mesmo. maravilha. Sim, Mara, então vamos lá. Você como médica otorrino e sempre atualizada e sempre atuante, né? Como é que estamos agora em relação à pós-pandemia, a todos esses movimentos de liberdade da máscara? O que é que tem de novo aí para gente? Olha, eu tenho conversado com alguns colegas e a impressão não é só minha. Eu acho que o período de isolamento, de uso de máscara, de ausência, não é, de contato entre as pessoas, isso de uma certa maneira fragilizou o sistema imunológico. Sim, A prova disso é que quando as crianças voltaram, né, para a escola, ou a gente voltou a ter um convívio mais próximo, as viroses chegaram e as pessoas adoeceram mais, né? verdade. O período que estava com máscara adoeceu menos, todo mundo apavorado, né, com a Covid. E são vários aspectos que estão sendo observados pelos colegas, principalmente. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de otorrino, então eu ouço a opinião de vários. Sim. Então, além das pessoas, dessas viroses tomarem proporções até maiores, então tem tido muito caso de pneumonia, Nossa, o vírus que poderia ser só ficar num resfriado ou numa rinofaringite se transformando em pneumonia. E a outra coisa também é um aumento da resistência das bactérias em relação ao uso dos antibióticos, os mesmos antibióticos que usávamos antes. Então, não é raro encontrar os pacientes que a gente tem que retratar. Então, resistência, né? e isso você dá um antibiótico que costumava tratar aquela sinusite, por exemplo, aí de repente o paciente melhora, mas quando suspende o remédio, continua doente, aí você tem que Nossa. retratar e dar outro antibiótico com um espectro de ação maior. Então, assim, isso não é um motivo das pessoas ficarem, oh, não, vou ficar assustada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que é uma observação e tudo na vida e na medicina também não tem uma causa só. Eu Sim. acho que é multifatorial, né? Não é matemática, né? Não, não, medicina não é uma ciência exata. Sim. Não é, não. Exatamente. São várias questões para que a gente adoeça ou para que a gente fique bem. Com né? certeza, com certeza. Isso aí Outro dia teve um movimento, né? Rui, meu marido, estava com uma crise respiratória e eu dizendo a ele, vamos a Marise, vamos a Marise. E ele, como a maioria dos homens, né? Resistindo, não, médico Sim. não. Até que resolveu ir. Você passou a medicação, acho que eram 4 remédios, não me lembro agora. Aí ele chegou ao final do que você tinha mandado e me disse, ainda não estou bom de todo, estou quase. Aí eu disse, se comunique com a doutora Marise, Sim. porque tem essa mania do achismo, de achar que está bem. Aí falou com você, você disse, acabe a caixa do remédio, não foi? Exatamente, finalize o tratamento. Finalize. E aí finalizar. ele foi até o final
tudo foi comprado, né, com extensão, a quantidade maior, ficou bom. Pois é. Entende? E eu disse para ele, você pode desenvolver, está desenvolvendo uma pneumonia, porque estou vendo um quadro, né, de quantidade enorme de gente com pneumonia. Sim, sim. São várias questões. Ainda tem pessoas com receio de se aproximarem de outras, né? Sim, Tem. E eu não vejo isso só nos idosos, não. Eu vejo até algumas pessoas jovens que ainda vão no consultório de máscara, não porque estejam doentes, né? precavendo, né, achando... Assim, eu sempre usei máscara, aquela máscara que não é a N95, Sim, que é a uma mais adequada. máscara mais simples, mas é obrigação minha estar com a máscara. Sim, Isso antes mesmo de pandemia. É um costume da gente, médico, é, hospital e tudo mais. Mas aquelas pessoas que ainda se isolam muito, eu acho que eu acho que correm de alguma maneira um certo risco de ficarem um pouco mais vulneráveis, não é é? a patologia, né, já psicológica muitas vezes, né? E o medo é um impedimento a que você viva uma vida plena É. e bem, não é? O medo é isso. Eu sempre me jogo. Eu acho assim, eu sou muito fatalista. O que tem que acontecer com você, hum, acontece, né? Já vi casos da pessoa estar em casa se resguardando e um avião invadir um apartamento, a gente sabe isso, uma bala perdida, invadir um apartamento e matar. Sim, sim, Então eu sou fatalista, se tiver que acontecer. Agora, claro, você não vai se jogar no perigo, sim, né? Ter é, seus devidos cuidados, é. né? Mas não viver aterrorizada, senão não Não, vive. isso não, Né? isso não. E antes nós não vivíamos dessa maneira. E fica até, tem gente que acha uma teoria da conspiração. Eu acho que sim, que muita gente foi pega pelo medo, Sim, né? Isso paralisou muita gente. Eu não pude me furtar a trabalhar e atender pessoas, inclusive com Covid, porque a minha especialidade claro. foi uma das que mais se expôs, porque alguém abre a boca, você não vai examinar alguém sem abrir a boca, Pois é. e estava ali. Garganta, Então, nariz, tem tudo. então, oftalmo, otorrino, Dentistas, exatamente, são os que mais se expuseram. E a gente sobreviveu. E pois eu é. não pude nem tirar férias no hospital público, a gente não pôde nem se afastar. E a gente ficou um pouco mais de um ano trabalhando sem nenhuma vacina nem nada. E eu não tive, então, assim, você tem que ter uma confiança, né, uma segurança Sim. de que você cuida da sua saúde. Claro que eu não estou dizendo que as pessoas que têm comorbidades não têm que ter certos cuidados, é É, não diferente. tem jeito, Mas é. eu, graças a Deus, sou uma pessoa saudável. Então, se eu fosse, eu não podia nem ficar em casa, eu ia fazer o quê? Eu tinha que trabalhar. Eu falei assim, ó, eu tenho sobrevivido todos esses anos atendendo pessoas doentes, trabalhando no hospital público em que você chega junto de alguém que tem meningite e aí Sim. não teve nenhum diagnóstico e você atende Sem tuberculose, saber. meningite, doenças infecto-contagiosas, tudo, tudo, tudo. E a gente atende, porque as pessoas são iguais e você dá Exato. o mesmo atendimento. Então foi o meu primeiro pensamento. Teve colegas que ficaram apavorados. Eu disse: ó, se eu sobrevivi até agora, eu vou sobreviver a essa pandemia. Mas eu acho que é você introjetar essa segurança e fazer a sua parte, Claro. Se não é? blindar em termos de saúde, tomar as Isso. vitaminas certas, Fazer a né? sua parte, ter alimentação bacana, atividade física, dormir bem, Dormir não bem, não é? exagerar Ter nos uma vícios. mente. Se eu tivesse ficado paralisada pelo medo, talvez até eu tivesse adoecido, Sim. mas eu cuidei da minha mãe com 92 anos, quando eu descobri que ela estava com Covid. Eu falei, eu não vou levá-la ao hospital, porque senão ela vai morrer. Vai morrer. E eu trouxe para minha casa e fiquei com ela o tempo inteiro e ela ficou bem. Tá ótimo. Imagina. Então, a gente não cuidava antigamente das pessoas doentes, Verdade. não é? Primeira Mãe coisa é cuidando empurrar de no filho, hospital. filho cuidando de mãe. Por que que eu ia abandonar a minha mãe porque eu não queria ter Covid ou com medo? Eu nem pensei nisso. Então, assim, É um eu acho que é sentimento de, isso. de, de amor e de defesa, né? É. Exatamente. Aquilo eu fiz por amor. Não tenha dúvida. Uhum. Falando em família, eu não posso deixar de falar em sua nora, porque eu sou super fã, aliás, da família toda, cada um na sua atividade profissional. Uhum.
Acompanhei Ivete em tudo que passou na televisão, que para mim ela foi um brilho realmente nesse carnaval, ela e Bel, né? Dentro da idade dele também, do público dele. E eu dizia, meu Deus, como é que Ivete vai chegar até o fim dessa gincana? Porque ela não para um minuto. Rui chama ela de foguete, porque é um foguete. E aí, para surpresa minha, ela, que é uma menina saudável, que eu sei que se cuida em todos os sentidos, pareceu de pneumonia. Eu disse, meu Deus, que loucura. Quer dizer, é um cansaço, é o contato com muita gente, né? É o emocional, preocupado em tudo dar Sim, certo, né? sim, é Mas não porque foi nada muito grave, né? não, não, não. Eu acho que foi assim uma coisa de que ela só pararia se entrasse no hospital, Também acho. porque ela não se permite a ficar descansando, ela é zelosa com as crianças, ela é responsável com os compromissos, é o jeito, né, É, dela é, ser. é E isso intensa, né? Em é, tudo. isso é admirável. É, Mas eu acho que foi uma conjunção de coisas. Ela vinha trabalhando muito. sim. E outra coisa que eu acho assim sobre-humano, você ficar em cima de um trio 8 horas, Sob calor, debaixo de vento, calor, chuva. sim, usando a voz, estando em contato com as pessoas. Toda hora vem um que quer tirar uma foto, alguma Sim, coisa. O sono não vai ser tranquilo, não vai. porque você já dorme com a preocupação do que você vai fazer no outro dia. Então, eu acho que é um pouquinho de cada Preocupada coisa. com as crianças, né? Apesar dela ter quem cuide e tal, mas não é a mesma coisa. Não, Eu ela, vi que foi ela aniversário é das crianças, né? Até isso, ela é uma super mãe, ela é uma super mãe. Ela tem realmente assim um zelo e a responsabilidade dela em tudo que ela faz. Eu acho que nem à toa que ela chegou onde chegou, né? não é. Porque Eu sou fã ela presta realmente atenção de nos Ed. mínimos detalhes, ela tem uma equipe muito bacana que assessora, que ajuda e tudo mais, mas ela é atuante. É, Ela não fica ali esperando tudo acontecer, não. é ligada em todos os aspectos. Sim, E eu sim. digo sempre, né? Não é porque está na sua frente, mas Daniel eu vi pequenininho e acompanhei a vida inteira a jornada. Foi uma loteria, porque Daniel é um menino maravilhoso, é centrado, não tem vícios, é, sempre cuidou muito dessa coisa de alimentação, um menino muito preparado, muito embasado, né? Não é à Sim. toa que ele está com a carreira dele também alavancada. E Uhum. ela segue. Às vezes que ele me atendeu, ele sempre me falava, né, que ela era teimosa no início porque vem de uma família com erros alimentares, tanto é que todo Sim, mundo tem a tendência de engordar. sim, Mas ela se enquadrou nesse sentido, né? E as sim. crianças também. Sim, Então, até por observar que aquilo que ele pregava era o que ele fazia sim, e que tinha uma lógica, não é? Então você traz para a vida prática aquilo que é a teoria. Então, assim, traduzindo, eu criei os meus filhos assim sempre com um cuidado em relação à alimentação deles, a horário de dormir, a horário de brincar. Aí a saúde, eu dizia para eles o seguinte: uma casa com 4 filhos tem que ter horário para as coisas, sim, porque se não tiver, as secretárias, eu tinha eu duas, lembro, vão ficar loucas e vão embora. sim. Então, às vezes fazia assim: ah, minha mãe, eu não quero comer agora. Eu falei: ó, sente à mesa, come um pouquinho que seja, porque você já pensou como é que isso aqui vai funcionar? Se um quiser comer 11, outro 12, outro uma, outro duas, Pois é. não tem condição. Então, todo mundo vai ficar aqui reunido, sim. É o café da manhã, é o almoço, é a hora da janta. E isso era hábito. Sim, Depois ninguém questionou mais. No final de semana você relaxa um pouco mais. E eu era sempre atenta, horário de dormir, para acordar cedo, porque eles acordavam. A escola começava às 7h30, eles acordavam 20 para as 6. loucura. 4 meninos. Então, era muito engraçado, porque quando eles iam dormir, eu arrumava tudo, né? As mochilas, os tênis, as fardas, estava tudo ali preparado para quando acordasse. Apostos. É, e eu não deixava eles dormirem de domingo à quinta, ninguém dormia tarde. Na sexta, porque não tinha aula de manhã, eu permitia que dormisse um pouco mais tarde, o sábado. Domingo já voltava para a mesma rotina para poder não ficar com sono na escola. Não, esporte, você também sempre Sim, Daniel incentivou, foi atleta de sempre nadou. natação, É, Daniel, eu me lembro. Melissa fazia ginástica olímpica.
Clara também passou um período nadando na equipe do iate. Lívia fez quase 9 anos de balé. Então, ainda tinha tudo isso, Pois né? é. É, Atividades atividade, extracurriculares. isso, atividade física, é, alimentação, Sim. horário para dormir, o final de semana, assim, que era permitido ir numa Um pizzaria, pouquinho mais livre. ou alguma outra coisa, mas durante a semana era comida em Mas casa sempre mesmo. com. Você teve um cuidado com essa coisa de alimentação, com horário. Sim, e a conversa em relação à alimentação é isso. Então, o Daniel foi criado com rotina Sim. de horários, com uma rotina alimentar de coisas saudáveis. Não significa que ele não provou biscoito de recheio, ou um achocolatado, ou o que Claro. quer que fosse. Claro, é normal, mas isso não substituía a refeição. Né? As refeições eram feitas nos horários certos, comendo. Ah, não gosto de sopa, vai todo mundo tomar sopa. Ah, minha mãe, toma sopa. No final de semana vai comer a pizza, vai comer o sanduíche. Negociava e a coisa Aí andava. todo mundo aceitava. Então, Daniel tinha. Não gosta de salada, come só um pouquinho, aí bota um pouquinho só no prato. Aí, eu não gosto de tomate, tudo bem, não come tomate, mas eu comer a cenoura, um pouquinho de folha. É muito engraçado isso. E Daniel sempre conta isso. Então, ele foi criado assim. Ele levou esse hábito para a casa, para a família dele. Sim. A Ivetinha se adequou, começou a ver que isso é que funcionava. Até para E, ela, né? A né, resistência que ela tem hoje. é, e a imagem que você passa, não é? Quem trabalha com a imagem tem que estar com o corpo bem, né? Sim, claro. No aspecto externo e funcionando É um bem conjunto, por né? dentro. As pessoas não olham artista só pela voz. Isso, ela começou a ver que não funcionavam as dietas restritivas. É mais uma constância. Então, você tem que ter aquele hábito, Sim. né? E gostar daquilo que você come, não por Ter obrigação. prazer, não é? Então, foi isso que foi mudando. E quantidade. Eu também falava para os meus filhos uma coisa que eu aprendi com meu pai. Não coloca comida no prato que você não vai conseguir comer. Se Desperdício. você quiser a mais, você bota depois. Tem muita gente com fome no mundo e a gente não pode jogar fora isso. E a outra coisa que meu pai dizia, depois que ele falava isso, ele dizia assim: a gente sai da mesa com a sensação de que a gente ainda comeria um pouquinho mais, mas não come. Isso é educado até. Aí Você vai para um eu, jantar, eu, né, eu social. absorvi isso, sem perceber, a gente passa para os filhos. E eu permitia que Daniel comesse um pouco a mais, porque fazendo parte da equipe de natação, tem a época dos campeonatos que eles fazem um treino duplo, né? Treina de manhã e de tarde. Então ele vinha com uma fome. Gasta E energia aí, demais. Melissa olhava e falava: lá vem você fazendo seu prato de peão. Aí ele fazia um pratão, mas ele era assim. Sempre Também, magrinho, nunca engordou. nadava 6 horas por dia, né? 3 de manhã, 3 de tarde. Como é que não comia? E é isso. Então, Alexandre, meu neto, que está com 9 anos, ele faz judô, natação, e qual é o terceiro? E futebol. sim, Magrinho, agora come qualidade, exatamente. É muita sim, verdura, tudo sem sim. lactose. Minha filha já conduziu também dessa forma, né? É. É mel, é verdura, é fruta. Uma vez ou outra que come um chocolatinho, um refrigerante uma vez na vida e super magro, se alimenta É. bem. Eu não digo que eu tivesse, agora é uma outra realidade, mas, por exemplo, na época que os meus filhos eram crianças, ninguém ficava falando muito isso de intolerância à lactose e glúten. O que eu sei é assim, eles sempre foram muito saudáveis, Certo. não tinha negócio de regurgitar, né, que é vomitar, nem ter diarreia, nada disso. Meus filhos não adoeceram, ninguém teve nenhuma amidalite, Olha que acredite. maravilha. Eu amamentei. Viviam muito com a natureza também. Eles tinham uma vida saudável, enfim. Aí, assim, comia. O pão que comia era o pão normal, Sim. né? Mas comia muita. Inhame, aipim, batata Raízes. doce, cuscuz. Todas essas coisas que são nordestinas mesmo, né? E Mas que são puras e hábitos boas. nossos. São hábitos E nossos. Daniel, eu até não sabia disso, um dia eu assisti uma entrevista dele, que ele era engenheiro, começou com engenharia, Da né? engenharia Química, química, ele me disse. ele escolheu fazer o vestibular para engenharia química.
Quando ele escolheu, eu perguntei para ele quais as faculdades que ele queria se inscrever, né? Ele Sim. falou só na federal. E passou. Seguro, né? Seguro. Passou entre os primeiros. Ele sempre foi assim, é uma pessoa inteligente. Todos os meus filhos são muito inteligentes, mas assim, tem pessoas que leem uma vez uma coisa, já assimilou. Sim. Outros têm que estudar mais. Mais. E Daniel era assim, ele é muito engraçado, ele adorava brincar. E ele era o primeiro que sentava assim à mesa, fazia atividade, porque eu cobrava. Ninguém desce para brincar se não fizer o dever. Ok, fazia. Daqui a pouco ele acabava primeiro. Já acabei, minha mãe. Eu falava, você já fez o dever mesmo, menino? Já fiz, pode olhar. Que eu olhava, Tudo certo. tinha feito, tudo certo. Aí eu falava, tá, pode descer. Aí ele aí, ó, descia para brincar, que ele adorava. Então ele sempre teve essa facilidade. E ele entrou na faculdade, ele ia ainda fazer 17 anos. Novinho. Fez 2 anos, mas a federal teve greves e Atrasou, né? não, o segundo ano, praticamente ele quase não teve curso, porque aquelas greves intermináveis, ele falou, minha mãe, isso aqui tá um saco. Eu vou fazer outro vestibular. Quando eu fiquei horrorizada. Eu falei, você Uma dizia que carreira queria. nobre, né? Na época, engenharia, Aí né? ele falou, não, como ele ficou muito tempo como atleta, e à medida que você vai ficando maior, o treinador vai começando a se preocupar com o que é que come. Aí Certo. falava, mãe, o que é que ele come? Porque ele precisa. E ele gostava muito Desenvolver a musculatura também, né? e ele gostava da natação, assim, de travessia. Daniel treinava na piscina, mas ele gostava das travessias. 3.000 Campeonato. metros, 4.000 metros. Ele gostava disso. E aí precisa ter uma resistência, tem que ter uma quantidade de glicogênio, né, Sim. de acúmulo. E ele E gosta aí, da água, né? aí ele falou, não, eu vou fazer nutrição. Eu não acreditei. Eu falei, não acredito, você disse que queria engenharia, agora nutrição. Aí eu me lembro que uma hora eu fiquei assim chateada, falei, eu não vou lhe dar dinheiro para se inscrever, não. Ele Oh, olhou meu para Deus. mim e fez, eu já me inscrevi com a minha mesada. Oh, que Aí eu bonitinho. falei, tá bom, meu filho. Nem abriu o livro, tá? Passou também, fez um Lógico. curso bacana, sempre foi curioso e sempre ficou lendo muito outras coisas. Ele não Absorveu se muita coisa. limitava. E aí foi imprimindo aquele jeito dele, e ele pegou as coisas que foram vivenciadas, né, em casa Sim. e com Os exemplos. exemplos, né? E aí é isso. E a coisa do caráter também. Muito engraçado dele é que ele tem uma, uma ligação com a água. Ele me contando outro dia que ele, quando quer ficar sozinho com o Ivete, que eles têm um barquinho e que vão para o meio do mar. Porque é quando eles têm uma intimidade deles, né? Porque a casa é muito cercada de funcionários, depois dos assistentes dela, profissionais. Ele me falando também, ela está com os joelhos, os tornozelos que não está aguentando dessa coisa de pular com o sapato alto, que aquilo é uma barbaridade, né? Que esse pessoal todo de pau que é obrigado a botar. Eu estou notando que todas agora estão absorvendo, né? Ou um sapatinho de boneca abotoado, ou tênisinho, né? Sim. Aí ele me disse, minha tia, eu comprei stand-up para ela e ela agora está fazendo o stand-up na água, que é para equilibrar, né, as articulações e tal. E eu notei que daí em diante ela não está usando mais aqueles sapatos absurdos, não. Acho que entra no palco É, com um sapato fica um alto, até para pouquinho. compor a roupa, mas Isso, se ela for dançar e pular, ela tira. tira. E Quando ela ela tira já apre... com autenticidade, né? Ela já vai tirando e trocando, Isso é legal, isso é legal. muito. E eu noto que outras artistas estão seguindo. Notei que Daniela Mercury também, tem várias, porque não dá não. A consciência hoje que a gente tem das articulações estarem perfeitas é fundamental, né? É. Eu mesmo, na academia, tem lá uma meia bola que eu faço, eu subo também para alinhar as articulações, principalmente tornozelo, terrível. E outra coisa interessante, isso que você falou, Céu, a gente deve sempre fazer algum tipo de atividade física, algum exercício para estimular o equilíbrio. Isso. Nós que já estamos na meia idade, é mais um Senhoras motivo, idosas. mais um motivo para a gente estimular esse equilíbrio. Eu te digo, porque como otorrino, eu atendo muitas pessoas com tontura, com desequilíbrio, e outros mais idosos, tipo 80 anos, alguma coisa, que já não levantam tanto o pé do chão.
quase que anda arrastando. Arrastando os pés. Então, assim, estimular o equilíbrio é fantástico, Com certeza. não é? Eu brinco que está passando ferro no shopping. Eu passo no shopping e vejo aqueles velhinhos arrastando o pé no chão. Eu digo, meu Deus, estão passando ferro no chão do shopping. Não consegue mais levantar. Então isso é fundamental. Se as pessoas tivessem esse cuidado, né, da fisioterapia, do exercício, mesmo leve, né? E você sentado muito tempo, a musculatura regride, né? Ô, Maria, outra coisa interessante é que Melissa fez direito com Georgia, minha filha menor, Sim. e terminou migrando também para a área de alimentação, né? Eu acho que isso terminou encantando eles. É interessante porque Melissa falava que o sonho dela era ser advogada. Sim. Ela passou no exame da ordem com 10, quer dizer, de uma maneira brilhante. Começou a estudar e o concurso que ela queria fazer, que era ser delegada federal, não aparecia. Olha, e ela estudando, eu lembro E que você ela disse, ela está estudando. estudando. Aí ela falou, mas eu não quero fazer outro concurso. É interessante isso, a coisa da, eu acho até do radicalismo, mas eu, por outro lado, eu acho até que é louvável, porque você tem que perseguir aquilo que você quer. Correr atrás dos seus sonhos. Aí ela falou, eu não quero fazer outra coisa, eu quero só fazer isso. Aí não apareceu. Aí, de repente, nesse meio tempo, eu comecei a perceber que ela estava ficando mais magra. E ela começou a ficar angustiada porque não aparecia o concurso. Aí eu Normal falei, seria engordar até. não, aí eu falei para ela, pare um tempo. Eu estou preocupada que você tenha alguma doença, alguma coisa, porque ela começou a dizer que minha mãe, eu estou com uma dor no estômago. Minha mãe, eu falei, ansiedade. Aí ela falou, e eu vou fazer o quê? Aí eu cheguei e falei para ela, você não gosta de fazer sua comida? Olha o que é que eu fui Pois é, intuição falar. de mãe, Você não gosta de fazer sua comida? Vá cozinhar, que é terapêutico. A menina levou ao pé da letra, começou a fazer as coisas, aí depois ela disse para mim, minha mãe, eu vou doar todos os meus livros, eu não quero mais fazer. direito. Aí eu fiquei arrasada, falei, como assim? Mas o que era mais importante? Ela ser feliz, né? Exatamente. Então tá ela aí com um tipo Tocando com um tipo de alimentação saudável muito também. bacana. Eu não quero ficar dizendo assim, ó, saudável ou não saudável, realmente tem coisa. O que é que não é saudável? É você comer uma série de alimentos industrializados, cheio de componente químico, que fugiu do que é a comida. Isso não é saudável. As outras comidas, por exemplo, se você come um pãozinho francês para uma pessoa que é intolerante ao glúten, aquilo não vai ser saudável. Claro. Então, apesar de um alimento mas puro ela assim. não, como ela é virginiana também, então é mais radical, mais exigente. Aí ela falou: não, eu vou começar a fazer receitas sem glúten. Aí ela começou a dizer: se eu pegar uma caixa de chocolate, eu quero comer a caixa de chocolate toda, então Melhor eu evitar. vou parar de comer chocolate. Eu falei: como assim? Mas aí depois ela encontrou o equilíbrio, né? Eu sempre vou às coisas, ela me convida às vezes tal, e vejo que já tem muita empresa pedindo a orientação dela ou falando pelaquela empresa, né? E Livinha que fez administração, né? Livinha fez administração, passou na Federal e passou em Direito na Católica. Ela passou Ela em Direito começou também? a fazer administração de manhã e Direito à noite. Só que, um ano depois que ela começou a fazer isso, ela engravidou. E veio Aí a primeira coisa que ela fez foi deixar a faculdade de noite, porque ela já estava tendo que fazer estágio, alguma coisa, e cuidar de uma filha, né? Complicado. Aí ela fez administração na Federal, fez um MBA da FGV em gestão empresarial, um monte de coisa, começou. Daqui a pouco, mas Lívia sempre foi muito empreendedora, né? Daqui a pouco começou a desviar mais, eu gosto de moda, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e foi se encontrando mais nisso. E é engraçado que Clara e Lívia sempre foram de brincar com as roupas. As minhas roupas, desmontar, sapato remontar. alto, maquiagem, elas têm um jeito assim incrível. Próprio, né? É interessante. Não, por exemplo, ela chega num brechó, ela sabe escolher as coisas melhores. Chega numa Garimpa. loja dessas,
populares, ela consegue tirar algo que... E aí combina um negócio. Então é dom, né? Ela estava um dia com as botas, aí ela me disse, minha tia, encontrei ela no evento do Fazano de Moda, minhas botas são minha marca registrada. As pessoas não entendem porque bota é para inverno, não sei o que lá, mas é um estilo. Aí ela pegou um vestido, que era de uma marca super, super dessas aí, botou a bota, botou uma camisa assim masculina, ficou um charme a roupa. É interessante isso, esse jeito que ela tem. E ela houve uma época, ela já tentou várias coisas. Houve uma época que ela trabalhou em duas lojas de confecção feminina. E aí ela chegou, e aí ela botava a roupa, ela olhava, escolhia um look e botava. Todo Vendia. look que ela botava, ela vendia. É. Aí a gerente começou a prestar atenção e ficava mandando ela botar. Eu sei que depois ela foi ser gerente. Olha. Eu E encontrei ela aí na Lelis uma vez, ela trabalhando na Lelis. ela sempre gostou dessa relação com o outro, com as Estilo, pessoas. né? Um estilo próprio, né? Ela tem facilidade de se comunicar, Ela é muito né? comunicativa. E agora ela está com um Assim, programa na Band, né? tá Eu aí vi, aventurando as eu vi. coisas, né? E eu E fico todas são feliz. dos holofotes, né? Porque Clarinha Clara também também, Clara agora está nos Estados Unidos, passando um faz um período trabalho lá. maravilhoso. A Miss Cade, né? Miss Cade. O negócio dela é música, paixão. Houve uma época que ela não quis aceitar isso. Aí depois não adianta, né? É mais forte do que você. E é isso. E além disso, Ana Clara é uma pessoa de uma sensibilidade. Então, todos meus filhos são bem espiritualizados, mas ela tem um dom, eu direi quase que sobrenatural, Interessante. entendeu? De olhar, de captar energia boa e ruim. E, e uma amiga dela um dia disse assim: minha tia, eu preciso falar com a Ana Clara, me ligando. Eu falei: ela não está aqui agora, não. Ana Clara é um livro de autoajuda. Oh, que bonitinho. E Muito mexe com engraçado. música. Música também alegra a alma, Sensibilidade, né? né? Anima. Então é isso, cada um E buscou. ela faz um estilo também, né? De Ela, vestuário. ela, Muito legal. ela manda a costureira fazer a roupa que ela imaginou. Olha, Então termina sendo o um estilo designer próprio. também, né? Você vê que o lado artístico. Agora, de onde que veio esse lado artístico? Do pai, Olha, que interessante. sempre foi muito ligado em música. É, o, Mexeu com navegação a vida inteira também. o lado do mar, eu acho que estimulou muito Sim. Daniel. Eu acho que eu era em casa mais a razão, Né? não Você era o é? High Hitler no bom sentido, né? Puxar para razão, alimentação, Eu é disciplina. que controlava e graças a Deus, é o que eu disse para você mais cedo, educada a trabalho, né? Muito. Eu procurava saber de tudo, quem eram os amigos, quem não era, se estava bom na escola, se não estava, atividade, tudo. Eu não sei como é que eu era tão multitarefas Um radar, né? e eu não, depois alguém falava assim, como é que você consegue? É difícil depois que cada qual tem a vida, você desacelerar. É. Você é esse tipo também, a gente se entende bem porque a gente é assim, bem dinâmicas, né? Ligada no raio da Cilibrina. Mas então, vocês estão vendo aí o exemplo de mulher. Eu fui puxando vários assuntos, não só o da médica, mas o da mãe, o da mulher, da avó, que ela agora está cuidando dos netos também, né? Não, não teria ninguém melhor para cuidar dos netos, da mãe dela. Então, o exemplo de vida que somos fãs, né? Somos fãs. A família nossa toda é paciente de Marisa e acompanha. As crianças sempre foram amigas. Para Isso. vocês verem o outro lado da mulher, né? É assim, não, nossa, a gente se identifica muito, né? Eu e você. Sim, A gente tem um conceito de que a idade é um número, com não certeza. é? E que a gente tem sempre que ter projetos, Verdade. sempre a gente ter sonhos, colocar em prática esses sonhos, os projetos. E o envelhecimento é uma consequência de estar vivo, mas Exatamente. não significa que você tenha que abandonar a alegria, a vontade de viver, a A motivação. jovialidade, Sim, os sim, objetivos que podem exatamente. surgir Eu acho que nesta idade. esse é o segredo. Você está aí aventurando uma coisa de um podcast, daqui a pouco você vai inventar É, outra coisa. Eu também ando lendo muita coisa a respeito da mente, da espiritualidade. Eu estou praticando
Ah, Você tá com yoga também, né? não, é mais o Tai Chi. Ah, o Tashi. Como eu sou muito agitada, esse é um instante que você desacelera um bocadinho. Então, assim, é difícil você se impor algo. Então, por exemplo, meditar todo dia, nem que seja 15 minutos, 20. Importantíssimo. Então, assim, aquele instante, no começo é terrível, É. porque você fica um minuto, daqui a pouco E passa um preocupada, né? pensamento. É. Aí passa outro pensamento do que é que você vai fazer, do não sei o quê. Aí você fala, ai meu Deus do céu. Então é difícil. Difícil. É exercitar até chegar. É. Durval Leles, outro dia eu conversando com ele, Durval trabalhou comigo, né, no escritório, como arquiteto também. E ele me disse, ele está fazendo yoga para ter tranquilidade, porque Durval era outro, elétrico, ainda é, né? Mas se Uhum, policia, já está trabalhando com uhum. alimentação. Hoje eu fui para o jantar harmonizado, que ele que cozinhou. Que Mas legal. são cabeças criativas. Eu digo sempre, gente, a criação aqui do podcast é mais uma vertente. Eu não sou só arquiteta, continuo como arquiteta. Às vezes me perguntam, você parou a atividade? Não, Não, imagina. nunca parei a minha atividade, que minha alma é de arquiteto. Agora, não, eu não vim só para uma atividade profissional na minha vida. Não Sim, vim só para sim, um papel. Então eu sim. sempre estou me reinventando, né? E eu acho que é um desafio, não é? Eu não vou nem. Dizem que a gente não deve nem falar que a gente é guerreira, porque parece que você só atrai batalhas e lutas. Não é Verdade. isso, não. Mas é nesse bom sentido, né? Você agora está fazendo isso, daqui a pouco você vai impor a você mesmo outro desafio e vai Exato. fazer alguma outra Exato. coisa. É razão de viver, quer dizer, quem vive bem fica buscando, né? Desafio. Venho de uma Isso. família que minha avó trabalhava na época. E sua mãe, que Minha coisa mais mãe, minha linda, mãe. Minha não mãe era é? educadora, minha mãe era pintora, costura, milhões de atividades. Sim, Então, como eu digo, minha mãe foi minha inspiração, foi meu exemplo, né? Eu digo isso no meu documentário. E por isso até que surgiu a ideia desse podcast, que foi uma vertente pós-documentário. Mas eu tinha que dar esse depoimento. Eu digo, fica aí para meus netos, porque minhas sim. filhas acompanharam, né, minha vida. Mas os netos moram longe, inclusive, e acompanham menos. Então eu tinha que deixar essa história aí para as crianças assistirem, conhecer um pouco Sim, e eu acho da que ainda tem família. muito por acontecer, porque eu acho que seguindo esse propósito, não é, de otimismo, de cuidar da Sim, saúde, da cabeça, do corpo, eu acho que a gente vai fácil a 90 anos, vai. entendeu? Eu lembro da E minha, bem, né? eu lembro da minha avó, que viveu 106 anos. Eu me Maravilha. lembro dela na cozinha e eu ajudando ela a fazer docinhos, né? Ela Pois era é. síria. Pois é. Então, minha mãe está com 93, lúcida, lúcida, Ótima, dona sabendo Iracema. tudo, É. andando, né? Come, toma banho, anda, faz as coisas. Tem as dificuldades da idade, que é normal, Não, mas sabendo tudo que está e acontecendo, a gente né? está ali para Aí você assessorar. acha que eu não vou querer também viver? Claro. Nós estaremos ali Tem o envelhecendo de histórico, mão, de braços dados, dados, não é? Contando essas lindas, histórias maravilhosas. todas. Celeste sempre maquiada, sempre arrumada, sempre com as roupas lindas. Olha quem fala. Não, você é mais ligada, você é um artista, Céu. Você é um artista, é do detalhe, do brinco combinando com o anel, com não sei o quê. Eu, eu olho, até Minha aprendo. mãe fez alta costura há muitos anos, né? É, E eu sempre convivi com revistas burro, revistas internacionais sim, naquela sim, época, né? Burda, é É. interessante isso. Aí, Mary Claire, não sei o que, tudo que tinha na época, Sim, e sempre vivia esse universo. Minha mãe cortando tecidos importados que chegavam de fora, das vizinhas, que ela começou a costurar para fazer as roupas da gente. sim, Que era ela disse isso que ia nas mesmo. lojas, achava as roupinhas horrorosas. Não tinha acesso hoje, o que a gente tem, né? A Europa, Claro. a Rio, a São Paulo. E aí ela começou a costurar. As vizinhas viam as nossas roupas, todo mundo queria. Aí me lembro, Dona É, Maria Ambé trazia da França, o marido dela, né, de origem francesa. sim. Ela trazia aquelas coisas, só tenho coragem de dar a Vani. Aí eu olhava aqueles tecidos, prometia, organdi, meu Deus, quanta coisa linda. E fui, e a arquitetura é muito ligada, a gente também Sim, trabalha e com você tecido. é um expert na parte de decorar o interior, de fazer aquela coisa, de captar como é que a outra pessoa é e fazer Exato. aquele O ambiente com a aspecto cara. psicológico de cada Isso. família. Então, assim, vocês são artistas, né? Você, Família toda. Vera, Minha sua irmã mãe, também se focou, fez pedagógico, depois se focou nessa área de moda, teve de confecção, faz dança. feiras até hoje de moda. É muito lindo Esse isso. universo, fiz feiras de arquitetura e decoração com Vera também, criamos umas feiras juntas, fizemos durante 5 anos. Então,
Não tem como, eu digo, não consigo, porque convivi com minha mãe com esses vestidos de alta moda a vida inteira. Sim. Então, como você é também o que você veste, não precisa ser fashion. Você pode até se vestir mais moderado, como eu digo, um advogado é um blazer, é uma camisa social, mas você tem que ser o que você passa através Uhum. da vestimenta também, né? Sim, O sim, seu sim. próprio layout, como eu digo, né? É, autenticidade, né? Autenticidade. É. Acho que já estamos chegando aí meio que ao final do time para não cansar os espectadores. Sim, 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 mas foi ótimo. Pois é, então Maravilha falar essa com foi a você. nossa primeira pepita. Mara, obrigado, viu, pela sua Eu que presença e seu tempo agradeço. precioso. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer. A gente conversa sempre quando a gente almoça, quando a gente sai, não é? Sempre a gente se Então, encontra, aqui bater um foi papo. Aí sempre isso, corrido. Que ela está isso. correndo, eu estou correndo. Hoje Não, deu mas é tempo da gente muito legal, muito. conversar. Boa sorte, parabéns. Obrigado, querido, e obrigado a todo mundo, aos espectadores.